Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre RAID. Basicamente, RAID via software em sistemas operacionais Linux. O objetivo dessa videoaula é demonstrar como vocês conseguem, como é possível implementar um nível de RAID, um array de RAID, né, em sistemas operacionais Linux, utilizando o comando mdadm. O objetivo da aula é totalmente prático. Não vou ficar entrando, não vou focar na teoria sobre RAID, porque eu acho que isso daí já na internet você consegue vários artigos, vários lugares para poder estudar essa teoria, e para a gente também não fugir um pouco do foco, tendo em vista que a aula já vai ser um pouco extensa pela complexidade que é o serviço do RAID. Não que seja difícil, mas é algo bem complexo e que você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, inclusive na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links para vocês poderem consultar sobre a teoria de RAID, caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouco mais, e estudem a teoria e posteriormente venham a assistir a videoaula para poder ver como que funciona essa implementação em sistema Linux. Então vamos lá, pessoal. A implementação de um RAID via software em sistema Linux, ela é feita com o comando mdadm. Esse comando ele é disponibilizado também pelo pacote com o mesmo nome, de mdadm. Então, assim, dificilmente você vai pegar um cenário desse, mas caso você pegue algum cenário que não, alguma máquina, algum servidor que não tenha esse comando instalado, esse comando, né, basta você pegar e procurar pelo pacote mdadm de acordo com a distribuição que você estiver utilizando. Vamos lá. Para o nosso cenário aqui, nós vamos trabalhar com dois discos de 2 GB cada. É uma máquina virtual, apenas para a gente poder exemplificar o procedimento. Nós temos aqui o disco /dev/sdc e o disco /dev/sdd, ambos sem nenhuma tabela de partição criada. O primeiro procedimento que a gente tem que fazer é criar uma tabela de partição e alterar o ID dessa partição para que ele possa ser detectado pelo array de RAID. Então vamos lá, fdisk /dev/sdc. Eu vou entrar em modo de operação desse disco, modo de configuração da sua tabela de partição. Se eu visualizar aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma tabela de partição. Apenas uma dica para quem não tem costume de trabalhar com fdisk: a letra M, como própria informação que nós temos aqui, ela traz um menu para vocês. Então, sobre o que vocês precisam de fazer para poder em quais opções você tem para poder utilizar. Mas enfim, vamos utilizar a letra N para poder criar uma partição do tipo primária, utilizando o número 1, a primeira partição, o primeiro setor e o tamanho total. Ao fazer isso, repare que ele cria uma tabela do tipo Linux com tamanho de 2 GB. Se eu vim aqui com a letra P novamente para visualizar, eu vou verificar isso daqui, ó, que eu tenho meu dispositivo /dev/sdc que está sendo criado com este tamanho e com esse ID, que é 83, que é para sistemas Linux. Eu tenho que alterar esse ID. Então eu digito a letra T. Como eu não tenho mais de uma partição, basta selecionar aqui a minha partição número 1. Ele já seleciona automaticamente. Caso eu tivesse mais, ele iria pedir para me selecionar qual a partição que eu desejo alterar. Se eu digitar a letra L, ele vai trazer para mim todos os tipos que ele me permite alterar nesse device, nesse disco. Mas o que a gente precisa colocar é o tipo FD, que é detecção automática, Linux RAID Autodetect. Então tenho que fazer este procedimento, tenho que criar minha tabela de partição e tenho também que alterar o tipo da minha partição para FD. Feito isso, vou salvar o meu disco, as configurações. Pronto, a tabela já foi criada. Eu tenho que fazer este procedimento para os dois discos, né? O SDC e SDD. Então eu vou criar aqui novamente a minha partição primária, o restante eu vou deixar como padrão, alterar o tipo para FD. Desta forma, eu tenho aqui a minha partição SDD também, do tipo FD, para poder ser utilizada. Com essas configurações, a partir de agora, a gente já pode dar início à configuração do nosso RAID. Qual que é o procedimento? A gente vai utilizar, como eu falei, o comando mdadm. Então a gente tem aqui, para a gente poder primeiro
exemplificar, vamos listar, eu vou listar para vocês aqui algumas das principais opções que a gente utiliza. Nós temos então o MDDM, né, que é o comando. Nós temos as opções "-c", que ele vai criar um array, né, ou seja, um dispositivo RAID. Nós temos a opção "-l", que vai especificar o nível de RAID que você vai utilizar. Opção "-n", que ele vai trabalhar também especificando a quantidade, né, de devices utilizados. Com essas três opções a gente já consegue criar um disco. Mas temos outras opções, como por exemplo, "-x", device spare, que ele vai ficar um device ocioso ali, caso algum der falha, ele já vai sumir automaticamente. Temos "-s" maiúsculo para poder parar um array. "-d" maiúsculo para poder visualizar informações. "-remove" para poder remover um array, entre outras. Essas são as principais opções para a gente poder trabalhar com o RAID. É claro que durante o procedimento vocês vão ver que eu vou trabalhar com outras opções, a gente vai vendo ao decorrer dessa aula. Então, para a gente poder dar início, vamos criar o nosso primeiro array. Eu vou utilizar o comando "mddm", "-c" para poder criar, ou "-create" também pode ser utilizado. Eu vou passar o caminho do lugar dentro de /dev que eu vou criar esse dispositivo, ou seja, esse array. Então geralmente é utilizado MD0, MD1 e assim por diante, apenas por nomenclatura mesmo, mais padronizada. Então eu vou estar utilizando o comando "mddm", "-c", informando o dispositivo que eu vou estar criando. "-l" ou "-level" também poderia ser utilizado. RAID 1 é o nível 1 que eu vou estar utilizando. Estou utilizando 2 discos, vou utilizar o RAID 1, que é o espelhamento de dados. Ou seja, os dados que tiver em um disco meu vai ser espelhado para o outro, proporcionando uma redundância caso um disco venha a falhar. E "-n", eu vou passar agora quais são os dispositivos que eu vou utilizar para poder fazer parte desse array. Então eu vou utilizar aqui o /dev SDC1 e o /dev SDD1. Então, resumindo aqui, MDDM, "-c", eu vou criar o dispositivo RAID /dev /md0 no level 1, né, um RAID de nível 1, utilizando os dois dispositivos, o /dev SDC1 e o /dev SDD1. Ao fazer isso, na verdade, faltou uma opção, faltou especificar quais são, na verdade, a quantidade de discos, né? Então, "-n" eu coloco a quantidade e depois eu informo quais são esses devices aqui que estão sendo criados. Ao fazer isso, deixa eu verificar aqui, ele está me dando uma mensagem de erro falando que o SDC já está sendo utilizado. Vamos ver se tem alguma tabela montada. Não tem nada montado. Deixa eu verificar se tem algum dispositivo já, porque eu estava utilizando. Na verdade ele já tem um dispositivo criado de RAID das aulas anteriores que eu estava preparando. Vamos remover isso daqui. "-s /dev md0 "-remove". Beleza, vamos ver se agora a gente consegue criar o nosso dispositivo. Beleza, pessoal. A gente estava com um probleminha devido ele já está sendo utilizado o disco SDC, então ele me alarmou, né? Me deu um alerta, porque eu já tinha feito alguns testes com ele antes. Mas é bom que a gente viu alguns procedimentos também para a gente poder parar, né? Então que eu recebi a mensagem de que estava sendo utilizado, para a gente poder fazer um overview aqui, né? Meu disco SDC estava sendo utilizado, o SDC1.
Então ele não estava montado. Quando eu fui verificar, tinha um array montado no meu sistema. Então eu tive que parar o meu array com opção "-s", e em seguida mandar remover o meu array. Automaticamente esse procedimento ele é feito quando a gente quer finalizar um array. Em seguida eu executei o comando para poder criar mddm-c, informando qual que é o device que eu vou criar, o nível que eu vou estar utilizando, nesse caso 1, a quantidade de dispositivos e quais são esses dispositivos. Um detalhe importante, se eu tivesse utilizado a opção "-x" aqui e no final colocado o número 1, ou seja, o disco spare, que vai ficar em espera, né, na verdade, que vai ficar ocioso no meu array, automaticamente ele iria pegar o último disco. Então eu teria que ter colocado 3 devices aqui, 3 discos. Os 2 primeiros seriam utilizados para o meu RAID em si, que eu vou estar utilizando 2, e por último ele ia utilizar para spare, ok? No nosso caso é um RAID nível 1 padrão. Quando eu executo o comando, ele me pergunta se eu quero continuar criando esse array. Dito yes, e ele cria o meu array perfeitamente. Se eu vier aqui /proc mdstat, reparem que eu consigo em tempo real aqui, ó, visualizar a sincronização dos meus 2 discos. No meu caso, no nosso caso aqui desse laboratório, não vai demorar muito, porque a gente está trabalhando com discos de 2 GB apenas. Mas é claro que se você estiver trabalhando com discos maiores, de 1, 2 tera, ou o que seja, essa sincronização ela pode demorar um pouco mais. Porém, você não precisa esperar essa sincronização para poder utilizar. Você já consegue utilizar ele antes mesmo que essa sincronização termine. O /proc /mdstat, você consegue obter algumas informações desse array que você criou. Você tem aqui o RAID 1, que é o nível que você está utilizando. Ele fala que ele está ativo, né, o RAID 1 está ativo. Quais dispositivos você está utilizando, qual que é o meu primeiro disco, que é o disco 0, e o disco 1, que é o meu outro disco aqui. E aqui as informações que ele está sincronizado, quando ele já terminou de sincronizar. Então, aqui eu consigo obter informações através do /proc /mdstat, e através do mddm-d /dev /md0, a gente consegue visualizar também maiores informações. A data de criação desse RAID a gente consegue visualizar por aqui, o nível dele, qual que é o tamanho deste dispositivo, desse array que eu criei. A gente consegue visualizar aqui embaixo aqui, ó, quais são os meus dispositivos que eu tenho, qual que é o estado dele, se ele está ativo, se ele já está sincronizado e assim por diante. E qual que é o ID dele, caso eu queira montar esse dispositivo através do seu ID. Ok? Então o nosso array já está criado e a gente já pode utilizar. Como que a gente vai trabalhar agora? Agora a gente pode fazer uma formatação comum, MKFS, vamos colocar aqui ext4 mesmo, e formatar o nosso device para a gente poder utilizar. Ele estava realizando o processo de formatação, finalizou, e agora eu posso fazer a montagem do nosso dispositivo RAID. Vou montar ele /RAID mesmo, que eu acho que eu já tenho aqui. Vou criar um novo diretório /RAID1 e vamos montar ele lá. /dev md0, que é o meu dispositivo RAID, /RAID1. Ao fazer isso, nós temos aqui o nosso array de RAID, né, o nosso dispositivo RAID montado dentro de /RAID1 e pronto para ser utilizado. Inclusive eu vou fazer uma cópia do nosso /etc aqui para dentro, só para a gente poder fazer alguns testes posteriores, para a gente simular alguns detalhes também. Então ok, tenho aqui meu dispositivo já sendo utilizado, coloquei meu /etc para cá, uma cópia dele, pronto, sem nenhum problema. Agora pessoal, vou passar algumas dicas para vocês. Primeiramente, dentro do /etc, geralmente tem-se um arquivo, vamos ver se ele aqui já criou, não tem no meu caso, chamado mdadm.conf.
Nesse dispositivo aqui, neste arquivo, são armazenados as informações desse RAID. Para caso você tenha problemas futuros com seu RAID, você possa recuperá-lo utilizando o mddm.conf. Então, para a gente poder criar esse mddm.conf, caso ele não exista, basta você executar o comando mddm -d para exibir detalhes, /dev md0 -scan. Ao executar isso, ele vai te dar essa saída, informando qual que é o seu array, qual que é o seu ID e quais são os dispositivos que ele vai estar utilizando. Então basta você pegar essa saída desse comando e direcionar ela para mddm.conf. Feito isso, agora nós temos aqui a configuração do nosso RAID dentro do mddm.conf. Se você tivesse mais de um nível de RAID e quisesse colocar todos lá, poderia, basta alterar o sinal de um sinal de maior para 2 sinais de maiores, para ele colocar um abaixo do outro, sem perder nenhum conteúdo. Ok? Então nós temos o nosso RAID funcionando, gente. Já montamos o nosso RAID, já criamos o nosso mddm.conf e agora vamos simular algumas falhas para a gente poder tentar simular do mais próximo possível uma falha real de um sistema, né? Caso o sistema venha apresentar alguma falha. Então, como que a gente vai trabalhar? Vamos supor, nós temos aqui 2 discos, né? Nós temos aqui MDStat. Nós temos o disco SDC1 e SDD1. Vamos supor que o nosso disco SDC1 apresentou falha. Ele parou de funcionar e precisa ser substituído, precisa ser trocado. Então como que a gente vai fazer para simular isso daí? É claro que é um ambiente real, vamos supor que ele queimou e você precisa remover ele, né? Para a gente simular a falha, nós vamos utilizar o próprio comando mddm com a opção "-manage", "-set -fault", para poder setar, configurar uma falha nele. Vamos informar qual que é o device que a gente vai utilizar, qual que é o array, em seguida qual disco nós vamos simular uma falha. Então aqui eu estou utilizando em modo de gerenciamento do mddm para ele simular uma falha, configurar uma falha no meu dispositivo SDC1 do meu array MD0. Ao fazer isso, ele colocou como falha, como se estivesse indisponível este meu disco, né? Como se ele tivesse danificado. Ao dar um cat no /mdstat aqui, ó, repare que mudou o status dele. Tem um F aqui agora, como se ele tivesse com falha. E se a gente vier aqui novamente para poder visualizar as opções, a gente vai ver que aqui embaixo ele apareceu aqui, ó, fault, né, indicando uma falha. Porém, pessoal, se a gente vier aqui, ó, mesmo de meu dispositivo ter apresentado falha, eu tenho aqui o meu array funcionando normalmente, com o meu etc que eu coloquei dentro do disco, dentro dele, íntegro, sem problema nenhum. Por que disso? Isso foi devido ao nível de RAID que eu estou utilizando. Como nós estamos utilizando aqui o RAID 1, ele faz o espelhamento dos dados. Então, se eu perder um disco, eu continuo com o outro disco sem problema nenhum. Com outro disco completamente funcional, né? Então, isso não vai me trazer problemas. Mas é claro que, por exemplo, se fosse um RAID 0 voltado mais para performance, se acontecesse isso, você tinha perdido todos os seus discos. E outro detalhe importante também, que se a gente já tivesse um disco inserido nesse array e tivesse como spare, quando um disco ocorresse falha, ele já iria assumir o lugar dele automaticamente. Porém, como nós não temos esse disco, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover esse disco, né? "-manage", "-remove", do /dev md0, o /dev sdc1. Vamos estar removendo o nosso disco. O que seria esse procedimento? Imagina que por exemplo, um dos nossos discos, do nosso array, apresentou problema e você precisa de trocar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é remover ele com este comando, né? Entrar no modo de gerenciamento com "-manage" e passando a opção
remove, informando qual é o array, qual que é o RAID e qual dispositivo você vai remover. Fazer a troca do disco fisicamente no seu servidor. Se for um hot swap, basta você tirar e colocar novamente. Do contrário, você vai ter que de fato desligar sua máquina, seu servidor. Após você inserir esse disco novamente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer todo aquele procedimento inicial. Criar a tabela de partição com o tipo FD, para ele poder ser reconhecido, e em seguida adicioná-lo, né, ao nosso array novamente. Apenas para a gente poder verificar aqui, ó, mesmo removendo o RAID, o nosso RAID 1 aqui ainda continua funcionando, sem problema nenhum, não teve nenhum impacto. Agora, para a gente poder adicionar um novo disco, eu vou adicionar o mesmo disco, para não ter problema. Vou fazer a inserção do mesmo disco. Então, vou criar aqui mddm, -manage, -add, dentro do dispositivo /dev /md0, eu vou adicionar o meu dispositivo SDC1. Feito isso, olha aqui para vocês verem. Ele adicionou novamente o meu SDC e já está fazendo a sincronização dos dados. Ou seja, já está fazendo a cópia dos dados de um para o outro, mantendo os dois sincronizados. E um detalhe interessante, que não sei se vocês lembram, quando a gente montou o RAID, o SDC era o primeiro disco, né? O SDD era o segundo, no caso com o número 1. Agora já inverteu. O meu SDD1 ele é o primeiro disco do meu array, SDC1 passou a ser o segundo, como se eu tivesse feito a troca deste disco. Agora eu estou fazendo aqui a sincronização dos dados, vamos esperar para a gente poder visualizar tudo certinho. Ele já está finalizando, porque é um disco pequeno de 2 GB apenas. Lembrando que esse processo pode demorar bastante, dependendo do tamanho do seu disco. E você não precisa, na verdade, esperar essa sincronização para você poder estar utilizando o seu array. Você já pode ir trabalhando com ele mesmo sem estar completamente sincronizado. Mas ele já finalizou, no nosso caso aqui é mais rápido, um disco de 2 GB apenas. Finalizou a sincronização. Vamos visualizar aqui novamente, nós temos aqui o nosso array montado de novo, né? Meu SDC1 ele é o número 2, meu SDD1 ele é o número 1, teve essa inversão de valores e os dois estão ativos e sincronizados. E vamos ver se os dados estão lá no nosso RAID. Está aqui certinho os nossos dados completamente íntegros, sem nenhum problema, ok? E por último, pessoal, vamos simular mais um detalhe. Imagina que vamos desmontar o nosso array aqui, né? Vamos desmontar o nosso RAID /RAID. Imagina que a gente tenha uma pane em nosso sistema, que a gente perdeu o nosso dispositivo, né? Vamos parar ele aqui, mddm-s. Vamos parar o nosso RAID, por exemplo, md0. Ele parou. Se eu der um ls aqui no md, repara que a gente não tem mais nenhuma informação. Nós não temos mais o nosso md. Se a gente vier aqui, ó, a gente fala, ele mostra pra gente que não tem mais nenhum RAID. Caso aconteça algo do gênero, o que você pode fazer para poder recuperar? Ele vai fazer para recuperar, o que ele vai utilizar para recuperar é o nosso arquivo mddm.conf. O que a gente vai fazer? mddm-d, que é para poder exibir detalhes de um dispositivo. Na verdade, minto. mddm -assembly -scan. Ao executar este comando, ele vai varrer, ele vai verificar se existe o arquivo mddm.conf criado dentro de /etc ou dentro de /etc/mddm.d, que alguns sistemas operacionais trabalham de forma diferente. Se existir esse arquivo, ele vai ler o conteúdo dele e vai tentar buscar em nosso sistema, reconstituindo o nosso array que a gente já havia configurado. Feito isso, no nosso caso ele encontrou, olha, o dispositivo /dev md0 iniciado com 2 discos. A gente dá um cat aqui de novo no mdstat, ele vai estar aqui normalmente,
sem nenhum problema. Nosso array está aqui. Se a gente precisar montá-lo, a gente pode montar sem problema nenhum. Nosso array aqui está montado, reparem para vocês verem, e está íntegro, sem nenhum dano. Então, pessoal, reparem que o procedimento para poder criar um dispositivo RAID é bem tranquilo, não é muito complexo, os comandos são fáceis de ser utilizados. E o que a gente precisa ter um pouco de atenção, porque geralmente são serviços críticos, né? Pessoal, imagina que você tem aí um file server, um banco de dados em cima de RAID. As manutenções que você vier a dar ou o procedimento que você vier a executar tem que ser feito com cautela, para não ter nenhum problema. Ok? Então, apenas para a gente poder exemplificar o que foi feito, quais são os passos para poder criar? Primeira coisa que a gente faz, a gente cria a tabela de partição, né? Nos dispositivos, nos discos, na verdade, discos, dispositivos de armazenamento, que for, né? Nós vamos criar, alterar o tipo de partição para FD, Linux RAID Auto Detect, de todas as partições. Em seguida, nós vamos criar nosso array. Criar o array. Como que a gente vai poder criar o array? A gente vai utilizar o comando mddm -c /dev /md. Vou colocar como mdx, que vocês podem definir a numeração que vocês quiserem, ou até o nome que vocês quiserem, né, que é o dispositivo. -l, aí aqui vai vir o nível do RAID. -n, quantidade de devices, ou seja, quantidade de discos. Você pode utilizar também, por exemplo, -x para discos spare, né? Devices spare. Caso queira utilizar um, na verdade aqui você tem que colocar a quantidade devices spare. E podem no final estar colocando seus dispositivos, por exemplo, SDC1 /dev /sdd1 e, por exemplo, /dev sde1, caso você esteja utilizando aqui a opção "-x" como número 1, se deseja utilizar um disco como spare. Mas basicamente o funcionamento é esse. Você vai criar o array com essa sintaxe. Feito isso, o seu array já está criado. Você vai precisar formatar o seu array, lembrando que ele vai estar dentro de /dev, né? mdx, que é o array que você criou. Depois montar e utilizar o seu array. Então esses são os passos para que você possa vir a criar um nível de RAID via software em seu sistema Linux. E aí tem as outras opções, que é para você poder simular uma falha, para você adicionar ou remover um disco. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um material criado para poder, que eu tenho de um determinado site, que ele exemplifica passo a passo este procedimento que foi feito nessa videoaula. E aí vai ficar mais tranquilo para vocês poderem entender e ler com calma todo o conteúdo. Beleza? Pessoal, esse era o objetivo da aula de hoje. Ela ficou até um pouco extensa, não era para ter ficado tão grande assim. Espero que tenha sido útil essa informação, espero que possa ajudar vocês, caso precisem de implementar um nível de RAID em alguma empresa, em algum servidor. Treinem bastante antes de vir a colocar em prática, porque como eu falei, por mais que seja simples o conceito, simples a implementação, se ela for feita de forma errada, você pode ter sérios problemas e principalmente ter perda de dados nisso daí. E lembre-se, por mais que você utilize um RAID 1 que lhe proporciona redundância, RAID não é backup. Mesmo com isso, apenas uma dica, sempre tenha um backup dos seus dados.
Vejo muita gente ter um RAID 1 e achar que não precisa de ter um backup de suas informações. Não existe isso. Mantenha sempre os seus backups em dias. Ok? Pessoal, ficamos por aqui então. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, coloque na descrição do vídeo, coloque nos comentários, que eu vou responder a todos vocês assim que possível. Um abraço e até a próxima.